Um avistamento nos Açores. A data da ocorrência é incerta, muito provavelmente no verão de 1973, mas o local foi São Miguel Arcanjo, na Ilha do Pico. Miguel Alexandre, mais conhecido por Miguel Cantoneiro, observou algo anormal naquela tarde. Além de artista da canção, também tinha as suas próprias terras de pastagem, e foi numa delas que observou um objeto em forma de peneira, de aspecto metálico e em procedimento de pouso no meio da propriedade. Alexandre, que se encontrava mais abaixo, olhou para cima depois de ter ouvido uma zoada. Do meio do objeto então parado, abriu-se uma espécie de porta retangular, da qual saiu uma pequena escada para o solo. Mais tarde umas figuras deixaram o interior da nave, descritas por ele como homenzinhos de pequena estatura. Falavam entre si numa linguagem alheia ao conhecimento do cantor. Em seguida voltaram para dentro do objeto, que ascendeu e voou para o sul, de onde tinha vindo. O avistamento de Rio Tinto. Local: Rio Tinto, Porto. Ano de 1974. Por cerca das 20h15. Um rapaz de 14 anos estava no quintal da sua casa com dois familiares, quando ouviram um barulho intenso seguido de um corte de eletricidade. O rapaz correu para a rua, e a cerca de 50 metros estava um objeto em forma de Saturno. Tinha cerca de 6,5 metros de diâmetro, e 4 a 4,5 metros de altura. Irradiava luzes de várias cores, o topo era transparente, e neste estavam 4 ou 5 entidades, observou a testemunha. Vestiam o que pareciam ser fatos de mergulho pretos, e as cabeças estavam cobertas com capacetes. As entidades de aparência humanoide tinham cerca de 1,5 metro de altura. Durante a observação, a testemunha sentiu o corpo paralisado, e também perdeu a noção do tempo. Depois do objeto ter levantado o voo, o rapaz recuperou todas as suas faculdades, e a luz elétrica foi restabelecida. Um OVNI em Vila Real, Trás-os-Montes. Setembro de 1973. Numa noite já no final do verão, Sérgio Lisboa, Maria Lisboa e Maria Costa viajavam de automóvel entre Carrazeda de Anciães e Fioral, quando ele, ao volante, ouviu um zumbido que vinha do exterior. Em seguida todos conseguiram ver um clarão ao lado direito do veículo, e em deslocamento contrário. O condutor continuou a seguir o fenômeno pelo retrovisor, até imobilizar o automóvel para observar melhor o objeto que se deslocou do sul para o norte, e foi perdido de vista pouco tempo depois. Tinha um formato elíptico com uma espécie de visor na parte superior, e emitia uma luz avermelhada intermitente. Depois da localidade de Alijó, em direção a Vila Real, Sérgio Lisboa sentiu uma perda de rendimento do motor, e novamente ouviu-se o zumbido, desta vez de forma ritmada. Mas tudo voltou ao normal. Alguns quilómetros mais à frente depararam-se com um pequeno objeto cilíndrico de cor esverdeada, atravessado na estrada. O motorista diminuiu a velocidade e desviou-se do estranho objeto, com receio de que este explodisse. Foi neste momento que os 3 ocupantes do veículo observaram a presença de 2 figuras humanoides, deitadas de costas à esquerda da estrada. A sua estatura era de aproximadamente 1,5 metro, e vestiam uma espécie de manto cor de chumbo claro. As cabeças estavam ocultas por uma espécie de capacete de formato esférico, no qual havia uma viseira retangular na altura dos olhos. A atenção das testemunhas foi inicialmente atraída para 2 luzes avermelhadas que se encontravam na ponta do que pareciam ser antenas, em 2 caixas posicionadas nas costas de cada um dos seres. Este pormenor só se tornou mais perceptível quando as figuras se ergueram após o veículo se afastar. O fenômeno de Santa Comba de Roças. Local: Aldeia de Santa Comba de Roças, Bragança. Ano: 1999.
Foi um fenômeno nunca antes visto na aldeia de Santa Comba de Roças. O que eu vi ninguém me pode negar. Se era um OVNI ou outra coisa qualquer, isso já não sei. Só sei dizer que nunca vi nada parecido, desabafou Luís Jerônimo, uma das várias testemunhas de um fenômeno estranho que iluminou os céus da pacata aldeia. Era hora de almoço quando por mero acaso, Luís Jerônimo olhou para o céu. Sob um sol abrasador, reparou em algo estranho, muito luminoso, que refletia o sol e pairava no céu. Intrigado, o homem correu para o seu café e chamou mais pessoas para a rua, para o ajudarem a entender afinal de que se tratava aquilo. Recorrendo a uns binóculos, deparou-se com um objeto que subia na vertical e que em cerca de 5 minutos, se transformou no que parecia ser apenas uma estrela, acabando por desaparecer. O avistamento durou cerca de 15 minutos. Um evento tão caricato numa sossegada aldeia de Bragança, atraiu a comunicação social que durante dias cobriu a situação. Luís Jerônimo e a sua esposa, Maria Adelaide, foram entrevistados. O casal descreveu o objeto como algo de cor de alumínio, mas também com tons de azul esverdeado e amarelo. Parece que estão sempre a duvidar. Queixou-se Maria Adelaide, preferindo não falar mais sobre o assunto. A Guarda Nacional Republicana de Bragança deslocou-se ao local para interrogar as testemunhas. A GNR apurou que o objeto desconhecido tinha uma forma retangular, e estava a cerca de 2 a 3 quilómetros de distância, não tendo provocado qualquer efeito em pessoas, animais ou coisas, nem tenham sido avistados ocupantes no interior do objeto. Além disso, os militares confirmaram junto das entidades de meteorologia da zona, que não tinha sido lançado qualquer balão-sonda que pudesse ter atravessado a região. Poucas horas depois, em Fanzeres, Gondomar, José Fernandes, gerente de uma imobiliária acompanhado por um colega, teve de parar o seu automóvel por volta das 17h45, para tentar perceber o que era o objeto que estava a avistar no céu. Tinha uma forma retangular achatada. Era cinzento e refletia uma luz muito forte, seguindo na direção norte-sul. Será que foi o mesmo OVNI que passou por Santa Comba de Roças?